Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 6 até o 10. Com reverência à palavra de Deus, mais uma vez, vamos ficar de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 6, 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mais um texto para abrir em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios 15, 57, diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos a Deus. Senhor eterno, Deus amado, aqui está a Tua palavra e ela é a verdade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, tu que sondas os corações e as mentes, sonda os nossos. Vê se há algum caminho mau, nos tira, Senhor, e nos guia ao caminho eterno. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Sentados, irmãos e irmãs. Paulo, quando escreveu aos Gálatas e também aos Coríntios, quando escreve aos Gálatas no capítulo 6, ele vai falar sobre uma questão muito importante, que é chamada da semeadura. E, irmãos e irmãs, a Bíblia é clara quando diz: o que você semear vai nascer e você vai colher. Então, a orientação de Deus sempre é para semearmos coisas boas, sementes boas, e isto vai trazer a resposta boa de Deus. Se você semear coisas boas, a Bíblia diz, você vai colher coisas boas, né? E o tempo é o tempo de Deus. Às vezes nós estamos pensando: mas isso não deu certo, mas eu plantei tanto, ajudei tanto, auxiliei tanto, e agora estou colhendo isso aqui, né? Tudo tem um tempo, tudo tem o tempo de Deus. Por isso, precisamos estar linkados, né, dentro do processo de Deus, porque quando Deus fala que realiza coisa boa, é porque Ele diz que sim e vai fazer. Faça o melhor para Deus. Esta é a nossa mensagem com a base desses textos bíblicos. Irmãos e irmãs, um pensamento diante de desafios do dia a dia. Muitas vezes pensamos em desistir. Verdade ou não é? Sim, irmãos e irmãs. O dia a dia, a dificuldade, a tribulação, fala assim: desiste disso, não é? Como a mulher de Ló falou: desiste desse Deus e morre, né? Esse Deus não te ajudou nada, tirou os filhos, tirou sua riqueza, tirou tudo. Não desiste dele e morre também, né? E quantas vezes você tem uma obra pela frente e às vezes o inimigo usa alguém,
um amigo, um parente, um membro de igreja para tentar te desestimular. Mas a palavra de Deus diz: olha, nunca desista da obra do Senhor. Porque o tempo da colheita parece que nunca vai chegar, né? Quando nós estamos em dificuldade, né? E quantas vezes pensamos em abandonar o que estamos fazendo, porque o resultado parece demorar demais. Mas, irmãos e irmãs, o tempo da colheita vai chegar. Deus disse que vai, né? Se Ele disse, se Ele falou, Ele cumpre, né? Mas sejamos firmes e constantes, porque todo o trabalho que fazemos para Deus não é trabalho em vão. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz claramente para mim e para você que o que você faz para a obra de Deus não é vão, né? Você às vezes não vê no presente século o que vai acontecer, às vezes você não vê no momento, mas a obra de Deus será feita. Quantas pessoas você conhece que, quem sabe, você deu testemunho, você auxiliou, você ajudou, você falou às vezes da fé de Jesus para ele, para ela, e naquele momento você não deu nada, né? Mesma coisa quando trabalhamos com comunidade, às vezes como uma escola bíblica, você diz: não dá nada, as crianças vêm aqui, brinca, pula, depois vai embora e pronto. Não, irmãos e irmãs, né? A obra de Deus vai produzir bons frutos. Eu conheço muita gente que, ao andar por essa vida pastoral, que foram alunos da escola dominical, depois foram frequentes em escola bíblica, e parece que não vai dar nada aquilo ali, parece que 2, 3 dias e fica por isso mesmo. Não, irmãos e irmãs, eu conheço muitas pessoas que depois de um tempo falam do testemunho e falam: eu vim para a igreja por causa daquela escola bíblica, ou eu vim para a igreja por causa de uma mensagem do pastor, por causa de alguém que falou de Jesus para mim. Então, o tempo da colheita, Deus vai determinar. Então, o que a Bíblia diz é para nós não pararmos, não cessarmos a nossa obra, né? Diz: mas está difícil, parece que não está dando resultado. Irmãos e irmãs, se estamos plantando a boa semente dará a boa semente. Amém? Né? Pode não ser agora, pode não ser já, mas pode ser daqui a um tempo, né? Como nós temos a nossa irmã que cuida dessas crianças, trazendo para a escolinha, trazendo para o culto, está plantando uma boa semente, vai dar fruto, em nome de Jesus, né? E assim também os pais que trazem seus filhos à casa de Deus, né? Dá fruto sim. Pode demorar para o nosso entendimento, mas para o relógio de Deus está muito certo. Então, irmãos e irmãs, nós temos aqui, né, a semeadura, chamada lei da semeadura. E esta lei, ela é exata. Por isso que a Bíblia diz: plante boas coisas, plante boas palavras, plante o amor de Deus, o resultado virá. Assim como veio para o meu coração, vai chegar no coração do outro também, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, a Bíblia fala no firme fundamento, né? É uma base sólida daquilo que se espera que vai acontecer. Uma hora nós estamos pregando a Cristo, falando de Cristo. Alguém vai ouvir, alguém vai responder, alguém lá no seu quarto, às vezes, nessa hora mesmo, tem alguém lá passando dificuldade, uma tribulação, uma enfermidade, mas ela escuta, às vezes, através da internet, escuta uma mensagem, um alento de Deus, então aquilo coloca a pessoa de volta para a vida, e ela então vai passar aquela tribulação que ela está passando. Irmãos e irmãs, como ser firme e constante? É uma pergunta que pode bater no meu coração. Diz: devemos nos dedicar a uma vida de oração constante. Não importa se está tendo resultado ou não, continue orando, né? Sempre louvando a Deus. O seu louvor vai chegar diante de Deus. Estamos sempre gratos, né? Quando nós passamos. Qual o seu motivo de oração, meu irmão? Eu
quero agradecer só. Irmãos, já é uma grande coisa, não é? Só agradecer, né? E vem outros pedidos também, mas quando a pessoa diz só agradecer, ela já está dando graças a Deus. E outra coisa para ser constante e firme é meditar nesta santa palavra de Deus. Outra coisa também que devemos dar muito valor são os locais de culto, não é, irmãos e irmãs? Uma escola dominical, um culto semanal, o culto do domingo. Devemos dar muita importância. Quantas pessoas não dão importância às vezes para o culto, né? Não, eu tenho outras coisas, eu tenho que resolver os problemas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Irmãos e irmãs, como nós vamos resolver um problema na hora do culto a Deus? Não é assim? Não é? Esta hora foi reservada. Eu fiz um compromisso, você fez um compromisso de estar na casa de Deus. Então aquela hora é a hora do Senhor. Então eu vou me organizar, eu vou fazer as coisas de tal maneira que aquela hora eu esteja na casa do Senhor. Não é difícil não, irmãos. É só nos disciplinarmos, não é? A disciplina põe a gente em ordem. A hora das coisas de Deus, a hora das coisas de Deus. Não é assim? Você não vai trabalhar em qualquer hora, a não ser o tal do home office aí, né? Que trabalha em qualquer hora. Mas tudo tem um horário, não tem? Não, hoje eu quero trabalhar, fecha às 5, mas eu quero trabalhar às 6, né? Não adianta você bater o martelo, quando vai fechar a empresa, você vai ter que ir embora, tá sendo, né? Então, para as coisas de Deus também é a mesma coisa. Tudo tem a hora certa, o dia certo. Deus reservou para esta igreja e para as outras horário de culto estabelecido. Então, o membro que vem faz o maior esforço, né? Dedica o seu tempo, prepara as coisas para estar na casa do Senhor. Um dia mais alegre devia ser para nós cristãos reformados, como diz, devia ser o domingo, né? Opa, hoje é domingo, como diz aquela música antiga, eu vou me aprontar, né? Vou convidar amigos, vou convidar pessoas e vou me apresentar na casa do Senhor. Irmãos e irmãs, o que é a obra do Senhor? Jesus ressalta a primeira obra de Deus em nós. O que Deus fez na minha vida e na sua? Ele implantou a fé verdadeira do seu Filho, no meu coração e no seu, amém? É a grande obra de Deus. O Evangelho chegou ao seu coração e ao meu. Glórias a Deus. Deus usou outras pessoas, né? Usou amigos, usou parentes, usou vizinhos, usou pessoas de fora, às vezes que nós nem conhecemos, para falar ao nosso coração, para falar da mensagem de Deus. Irmãos e irmãs, esta obra é do Senhor. Esta obra, a primeira grande coisa que Deus fez por mim e por você, foi implantar a fé verdadeira no seu coração. Foi a primeira grande obra que Deus fez. As outras vão se tornando menores, porque a principal coisa é a fé no verdadeiro Deus. As outras coisas serão resolvidas. Irmãos e irmãs, e quando a fé chega no meu coração e no seu, uma das coisas principais, ou quem sabe a coisa mais principal da vida do ser humano é resolvida. É resolver para onde iremos, né? Irmãos e irmãs, passarmos na terra pensando para onde vai minha alma, para onde vou eu depois que eu morrer, ficar nessa dúvida, irmãos. A alma não quer essa dúvida, a alma quer o Deus vivo. Então, quando a fé chega no nosso coração, esta questão é resolvida. Por que, irmãos e irmãs? Porque eu sei para onde eu vou para junto do Pai, junto com Deus, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, amém? Amém. Então, irmãos e irmãs, esta é a grande obra, né? A grande obra de Deus é colocar a fé no nosso coração. Irmãos e irmãs, o que significa estar firme na fé? Irmãos, ser firme na fé significa que a nossa vida está profundamente enraizada no solo do Evangelho de Deus. Irmãos e irmãs, está firme até o ponto de dizer que nós guardamos os mandamentos do Senhor, né? Que
servimos ao Senhor humildemente, que auxiliamos muitas pessoas perto de nós. Irmãos e irmãs, que firmeza da fé é esta? Esta fé que vai nos levando para junto do Senhor. Irmãos e irmãs, cada domingo que passa, cada mês que passa, a fé vai aumentando no nosso coração. Cada semana ouvimos uma mensagem, escutamos uma palavra, aprendemos lições da escola dominical. Então, nossa fé vai sendo aumentada, né? Não foi isso que os discípulos pediram? Quando eles passaram por aquele aperto, quando não conseguiram realizar um milagre ali, eles pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Irmãos e irmãs, o que preciso fazer para permanecer em Deus? O que você precisa fazer? O escritor dá 4 sequências que você pode fazer para permanecer firme em Deus. A primeira coisa desse escritor é: procure estar em comunhão com aqueles que se esforçam para permanecer em Cristo. Então a primeira coisa é: se ajude com quem quer Deus. Fique perto de quem quer buscar o Senhor. Se alinhe com ele, se alinhe com ela. Porque você vai encontrar muitas pessoas que não estão nem aí com a fé, nem aí com a igreja, nem aí com nada. Mas você pode se ajuntar com pessoas que querem Deus, amém? Com pessoas que querem Jesus, com pessoas que querem crescer na obra de Deus. Então você pode se juntar a essas pessoas. Procure estar em comunhão com pessoas que querem Deus, que querem mais de Jesus, que querem ir para o céu. E aí, irmãos e irmãs, é a primeira coisa que ele nos ensina. A segunda coisa que nos ensina é: leia exemplos de pessoas que permaneceram em Cristo. Hoje, além das Escrituras Sagradas, que é a base, a Escritura é o sólido, é a base, é a única regra de fé e prática. Mas tem muitos livros escritos por pessoas que foram tocadas por Deus. Quantos testemunhos tem escritos em livros? A gente olha para a biblioteca, tanto esta física, agora muito mais com esta virtual. Nós temos centenas, milhares de livros escritos para que a pessoa possa se fortalecer em Deus, fortalecer a sua fé, né? Como caminhar melhor com Deus. Então, irmãos e irmãs, tem muitas boas escritas por aí. Eu e você podemos dedicar um tempo, além da Bíblia, para ler também livros inspirativos. O terceiro ponto para permanecer em Deus, diz o escritor: seja humilde, não seja orgulhoso de nada, apenas creia em Cristo. Cristo é tudo, irmãos. É Cristo que nos deu a fé. É Cristo que nos deu esperança, é Cristo que morreu por nós, é Ele que ressuscitou, é Ele que está junto de Deus, é Ele, tudo é para Cristo, tudo é com Cristo. Então, irmãos e irmãs, eu não tenho nada de mim, nada que possa ser além disso. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos, amém? E o quarto ponto que se oferece sobre o que preciso fazer para permanecer em Deus é: confie inteiramente em Deus. Pense nele. Você está trabalhando lá no seu dia a dia? Pense nas coisas do Senhor. Faça o seu trabalho, trabalho de casa, trabalho do escritório. Diz: olha, eu estou aqui por causa de Deus. Se estou aqui é por causa de Cristo. Se tenho uma fé é porque Cristo morreu na cruz por mim. Se tem alguma coisa, matéria, é porque Deus me deixou ter. Ele me concedeu um recurso para que eu pudesse ter alguma coisa aqui na terra. Coisas passageiras, mas são importantes, não é? Então, irmãos e irmãs, procure estar em comunhão com aqueles que querem Deus, que buscam o Senhor. Leia exemplos de pessoas que permaneceram firmes em Cristo. Irmão, nós temos
histórias maravilhosas de homens e mulheres que venceram na fé, que passaram por tribulações mil, mas venceram. Então, eles escreveram livros relatando isso. Isso pode me valer muito. Seja humilde perante Deus e confie inteiramente em Deus. Irmãos, irmãs, a passagem vai nos levando para outro momento. Passos que eu posso dar e passos que você pode dar. Primeiro passo: reconheça a sua necessidade de Cristo. Eu preciso de Cristo. Minha vida sem Cristo nada é. Sem Ele, nada serei. Então o primeiro passo é este. Reconheça a necessidade de Cristo. Eu preciso dele para tudo. 2. Segundo passo: arrependa-se e mude a sua maneira de pensar a respeito de Jesus. Jesus está longe, Jesus está lá. Não. Mude a seu pensamento a respeito de Cristo. Ele é o Senhor. Ele está à destra, sentado à direita de Deus. Ele venceu na cruz, né? Ele ressuscitou. Ele enviou, pediu ao Pai que enviou outro Consolador, o Espírito Santo. É esse Jesus que é o nosso passo. Ore. Terceiro, ore. Além de uma grande oportunidade, também há uma grande necessidade. O que o mundo precisa, o que está perto de você precisa, o que seu vizinho precisa, coloque ele em oração, coloque na vontade de Deus. Costumo dizer aqui, num gesto singelo, né? Quantas pessoas do nosso familiar ainda não chegou até Jesus, ainda não se entregou a Cristo? Mas eu digo, olha, coloque ele já no altar do Senhor ali, em oração. Põe ele lá, fala: Jesus, eu quero meu marido, minha esposa, meu filho, meu parente, a esposa, o marido, eu quero ele ali no altar, se servindo ali, fazendo uma entrega pessoal a Jesus. Vai fazendo isso, vai orando isso, vai buscando a Deus por isso. Um dia, isso vai acontecer em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, quarto passo: ler as Escrituras. Irmãos e irmãs, o Salmo 119:9 diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Responde: observando conforme a tua palavra. Irmãos e irmãs, o quinto passo é: dê graças a Deus por tudo que Ele está fazendo pela sua vida, pela minha vida e pela nossa vida. Irmãos e irmãs, o texto maravilhoso que lemos, ele termina assim: não nos enganemos. Efésios 6:7. Não nos enganemos, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. O que semeia para a sua carne, colherá da carne. O que semeia para o Espírito, colherá do Espírito Santo. E a mensagem fabulosa é o 6:9, que nós podemos até dizer juntos. Vamos lá? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmãos e irmãs, a Bíblia é clara, dizendo: se você cansa de fazer o bem, meu filho, não canse não. Deixe que o julgamento Deus vai fazer. Não deu certo até hoje, não dará dar certo amanhã, não é? E Deus vai realizar uma grande obra, né? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, é o 6:10 de Efésios. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Aqui, o apóstolo ele faz uma distinção entre fazer o bem, que é um costume
comum e normal, né? O nosso coração foi feito para repartir bênçãos, né? Mas tem uma família que está mais próxima, mais perto, que nós devemos abrir os olhos para ajudar, se caso necessite, que é a família da fé, né? Então a igreja fica atenta, dizendo: será que o irmão ou a irmã está precisando de alguma coisa, está passando alguma dificuldade, alguma circunstância difícil? Então a igreja do Senhor Jesus Cristo está atenta, né, aos seus ministérios, com seus cuidados, dizendo assim: olha, todos nós estamos bem, todos os irmãos da igreja, ninguém está passando fome, ninguém está passando necessidade grave, todo mundo está, mesmo com luta, vencendo, irmãos e irmãs. Ou podemos dizer: não, mas tem um irmão ou outro irmão que está com dificuldade, então agora é a hora da igreja fazer cumprir esta palavra, né? Fazer o bem a todos, mas principalmente os da fé. Então agora a igreja pode entrar com auxílio a esta pessoa até que ela possa se equilibrar de novo, né, irmãos? Então, irmãos e irmãs, aqui fica esta palavra, principalmente dizendo: façamos o bem e façamos o melhor para Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, e que eu e você possamos fazer o melhor para Deus. O que é melhor? Faça para Deus, né? O melhor para Deus é minha vida nas mãos de Jesus. É o melhor. Como posso pagar tão grande valor que Deus fez? Como posso pagar que Deus enviou o seu Filho unigênito, e este Filho unigênito chamado Jesus Cristo, aqui esteve na terra, padeceu pelos nossos pecados, foi para a cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está junto de Deus, está junto do Pai à direita, conforme diz as Escrituras. O que eu posso pagar? Quanto dinheiro eu tenho que gastar para esse favor de Deus chegar no meu coração? Nem um centavo, né? O que fazemos aqui é para gastar aqui mesmo, é para a obra de Deus aqui mesmo. Mas para a salvação, nada importa, tanto dízimo quanto oferta. Dízimo e oferta é para a obra do Senhor aqui na terra, né, irmãos? Mas para a salvação, o que vale? O que vale é a minha entrega pessoal da vida a Cristo, como único Senhor e Salvador. Isso é o que vale para Deus. Então, irmãos e irmãs, como posso pagar? Não tem jeito. Como posso realizar alguma coisa? Minha entrega pessoal a Cristo como Senhor e Salvador. A única coisa que o homem e a mulher podem fazer para agradar a obra de Deus é isso. Portanto, vamos fazer isso enquanto temos tempo, enquanto o tempo está favorável, enquanto a possibilidade, enquanto o relógio de Deus não fechou a hora. Vamos fazer isso